E vamos lá, lembrando que a participação de vocês é importante, fiquem à vontade a todo tempo fazer questionamentos e daí vamos tentar abordar o tema de maneira mais sucinta, porque o tema é muito longo. Então eu vou demorar praticamente a semana toda para poder fazer um conteúdo mais esmiuçado, mas de toda forma vai valer bastante a pena porque a gente vai usando aí conteúdos dos dias atuais do mercado, né? Nós gravamos a tela de hoje do mercado ao vivo e daí, conforme a gente foi abordando alguns eventos aqui, se você porventura tradou na sala EAD e percebeu esse evento, fala pra gente que a gente puxa no mercado ao vivo aqui pra gente poder dar uma olhada, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu queria saber, vocês testaram a estratégia do Renko? Gostaram? Perceberam que não é tão fácil entrar assim, que nem tudo são louros, né? Que às vezes é muito rápido, às vezes você não tem um time de entrada. Enfim, me dê um feedback que vocês colocaram na prática a estratégia do Renko. Oliver, Oi, amigo, tranquilo? ah, tudo bem. Achei bem bacana, cara, mas eu vou te dizer que hoje eu usei, consegui fazer uma venda com ela, mas confesso que é difícil, né? Porque quando ela acaba, às vezes o stop fica longo, né? Mas sabe o que eu achei mais legal que eu não tinha notado, apesar de eu ter visto os teus cursos e tu falar toda hora, né? Como ela dá no final de uma pernada, né? E aí o volume aumenta, que é sinal que o movimento vai reverter, certo? É uma No final possível da. absorção, Isso, absorção de isso. topo. Uhum. E aí, cara, eu mesmo eu vendo o volume alto, eu ficava sempre procurando uma entrada para entrar a favor da pernada que ela tá indo, entendeu? Eu sempre era estopado. Então, eu acho assim, me abriu os olhos que por mais que eu não vá vender, né, no exemplo de uma pernada de alta, eu também não vou comprar, vou esperar um pullback mais agressivo. Acho que o pensamento está certo, né? Sim, sim, ajuda você a perceber a força da pernada também, porque não é só a virada do box do Renko, é o todo a coloração do delta mostra a força da pernada, né? E o volume financeiro vai corroborando essa perspectiva de se o volume cresce no final da pernada, que pode ser uma absorção, possível reversão, com base em técnicas de VSA, volume spread análise adaptado para o gráfico de Renko, claro. Isso mesmo. Show. Mais alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Eduardo, Daniel, não? Tá tranquilo. Tranquilo, então. Então vamos lá então dar continuidade. Então, ó, falar sobre o mapa de liquidez. Vamos aí, então aí, para quem não conhece muito a liquidez de mercado, eu vou tentar fazer um pouco mais a abordagem. Esse material é o material do curso que vai ser lançado ainda, né? Então, esse material está dividido em 8 módulos. Vamos tentar passar todos de maneira sucinta, né? O primeiro módulo é a introdução, glossário técnico, né? O que é o bookmap, dúvidas e recursos da plataforma. O segundo, mas pessoal, eu vou falar do bookmap, mas nós vamos falar de liquidez de mercado. O mais importante é o conceito da liquidez. Ah, Oliver, eu não tenho o bookmap. Usa o mapa de fluxo da Anelógica. Ah, Oliver, eu não tenho o mapa de fluxo da Anelógica. Use o book de ofertas natural. Dentro das suas limitações, você vai fazer aquilo que é possível fazer com essas ferramentas. Então, no módulo 2, nós vamos falar sobre o fluxo de ordens e a liquidez de mercado, noções básicas da liquidez, o book como tabuleiro estratégia, as ferramentas tradicionais de fluxo, Superdom. Módulo 3, vamos falar do como a liquidez manipula o preço aqui, que está a cereja do bolo, né, desse curso. Como a liquidez manipula o preço, alguns princípios de modelo de liquidez, o preço abonino vácuo, regiões de baixa liquidez, alta liquidez, liquidez de curto e grande prazo, renovações algorítmicas, enfim. O módulo 4 vamos focar só na força de agressão, ver movimentos de absorção, exaustão com o bookmap, o famoso sweep the book, né, as renovações através de ordem iceberg, ver como é que o delta de agressão trabalha por nível de preço. O módulo 5 vamos falar sobre análise contextual do preço, como que a gente usa o bookmap para fazer um estudo da dinâmica do preço, principalmente em estruturas fractais de mercado, anatomias do range, anatomias da tendência. No módulo 6 pretendemos abordar aí os cenários favoráveis de trade location, como é que você usa o bookmap junto com pontos de suporte e resistência da análise técnica clássica, como expansão, projeção, médias móveis, para poder validar esses pontos, porque o bookmap é uma ferramenta versátil, o book de ofertas é uma ferramenta versátil e casa, corrobora com qualquer tipo de operador e qualquer tipo de estratégia, né? E no módulo 7, que eu também acho uma cereja do bolo, que eu quero puxar bastante a orelha de vocês aqui, é desenvolver, né, uma metodologia de aplicação de conteúdo não só na leitura do bookmap, mas de tudo que nós já falamos para vocês, tá? De tudo que nós já falamos para vocês até então.
e daqui a gente vai começar só no módulo 8, já praticamente é só de montar a tela operacional como um todo e ficar fazendo avaliações aí de mercado em cima da tela montada dentro do nosso sistema de order flow, trabalhando aí todos os conceitos de volume profile, de market profile, né, da análise técnica clássica, da agressão, dos deltas, do cumulativo delta e da liquidez de mercado. Ok? Então, o Bookmap é uma inovação tecnológica que vai revolucionar o seu jeito de fazer day trade. Perceba que todo dia alguém na sala fala que não consegue mais tradear sem Bookmap e realmente é viciante, porque ele te mostra de maneira muito clara, né, de maneira fácil, digamos assim, o jogo da liquidez do mercado, e basta você ter um mêsinho de visualização de tela que você consegue de maneira sistêmica perceber como é que funciona isso. Não precisa ser um expert em liquidez para poder perceber. Claro que com nossos insights, quando a gente passa informação mastigada para você, você vai parar e pensar, nossa, mas é só isso? Pois é, mas para você chegar nessa conclusão, alguém teve que observar, orientar, perceber, né? E a minha missão aqui é passar tudo mastigado para vocês. Então, o Bookmap ele trabalha, né, várias ferramentas ao mesmo tempo, né? Ele trabalha a ferramenta de análise técnica clássica, que te traz a avaliação contextual do preço, estudo do volume na escala vertical e horizontal, né, que nós falamos do VSA e falamos do volume profile, que é a análise de cluster, o estudo do fluxo, que é a interação entre ordens passivas e agressivas, que é o consumo de liquidez, e ele também mostra a manipulação da liquidez no mercado, né? Então ele em uma única ferramenta você tem um viés, em uma única tela você tem aí uma ferramenta extremamente competitiva que aborda de maneira generalizada todas as áreas de conhecimento que nós estudamos aí com vocês. Ok? Dentro desse escopo, nós temos aqui o vocabulário técnico. Vou passar rapidamente. Isso aqui a gente fala no dia a dia da sala EAD. Esse material já foi upado lá, eu pedi para ele upar, depois vocês baixem lá. Peço que não compartilhem um e-book, por favor, vocês são os primeiros a terem acesso a esse material. Esse material vai ser divulgado gratuitamente em breve, mas de toda forma gostaria que não compartilhassem aí nos grupos, enfim, por enquanto. O vocabulário técnico. Né? A liquidez no mercado são as ordens passivas apregoadas por nível de preço que demonstram uma intenção de negociação, é uma vontade, é uma declaração de vontade, não é uma realidade fática, pois ela pode ser cancelada. Pontos de trade location são pontos favoráveis a trades, profundidade e densidade do book é a medida do book, é a medida da liquidez, ordem passiva é a medida da liquidez também, é outra maneira de você definir liquidez. Ordem agressiva é a ordem executada a mercado que consome a ordem passiva, o spread de liquidez é o spread da profundidade do book, né? Onde geralmente você vê ali o preço trabalhando em uma lateralidade de preço, por exemplo, onde nós temos o spread aberto, o spread fechado de liquidez, né? O preço trabalhando nas extremidades com zonas de pool de liquidez. Market Maker é o provedor profissional de liquidez no mercado, que atua em todos os níveis de preço e promove liquidez junto com os HFTs. Os spoofing são ordens fakes que cancelam, são colocadas e canceladas para confundir, né, os players e aí os HFTs adversários. Renovação de algoritmo é um tipo de spoofing, né, onde você vê, renovação de algoritmo é um tipo de ordem de lote escondido, onde você vê, né, o algoritmo renovando a liquidez por nível de preço em microsegundos. Ordem iceberg também é uma renovação de algoritmo, também é um lote escondido, só que tem uma diferença, né, entre a renovação de algoritmo puro e simples e a iceberg. A renovação de algoritmo, por exemplo, você vê uma escora visível na profundidade do book, você sabe que é uma escora, o preço tenta consumir, ela renova, você está vendo a escora ali. Uma ordem iceberg é um lote escondido em que ele renova, mas a escora não é visual, ela não aparece. Tá? Pooling stack de liquidez é o ato de colocar e tirar liquidez em vários níveis de preço para influenciar o movimento do preço através da pressão do book. Absorções é a anulação da força de agressão, defesa passiva da região é a absorção, defesa ativa da região é o fluxo contrário, raspagem é o consumo de uma zona de liquidez, a exaustão é perda do interesse, a escora são os pools de liquidez na profundidade do book, são as ordens passivas apregoadas que podem servir como suporte e resistência. Pessoal, tudo isso aqui a gente fala todo dia na sala EAD, né? Isso aqui é só um lembrete. Momentum delta é o envio rápido de ordens, é o desbalanceamento, né? Geralmente é o momentum, é o que nós chamamos também de pode ser imbalances. O momentum delta pode ser imbalance, pode ser varridas, sweeps de book.
né? Sweeps e varridas são movimentos direcionais que ocorrem muito rápido, né? Que podem ser ocasionados ou por imbalances ou por momentos outras formas de cancelamentos de liquidez na profundidade. É um estilo de momentum. A gente vai falar mais sobre imbalance e sobre sweep the book mais para frente, tá? E momentum delta. Os imbalances são desbalanceamento entre oferta e demanda, que é um estilo de momentum. Então, momentum é uma visão geral onde nós temos varridas de book, que são sweeps, que podem ser caracterizadas por imbalance ou não, e temos os imbalances em si. Flipar é a mudança de patamar negocial da liquidez do preço. Calçar o preço, o ato de ancorar o movimento direcional. Buy and sell and climax é o movimento direcional e rápido que promove o rompimento de topos e fundos anteriores. É uma renovação de novas máximas e novas mínimas. Ocorre de maneira rápida com grande volume direcional e delta direcional. Contudo, na verdade, são testes de oferta e demanda, são falsos rompimentos. Hoje eu levei um stop no buy and climax, vocês viram na sala. Né? Isso engana muito a gente. Né? E também são testes de oferta e demanda, falsos rompimentos, padrões V de rejeição. As características de buy and sell and climax justamente é que o volume é alto. E aí a gente leva aquele que o volume é confirmador de movimento, ele rompe com grande volume, grande delta, e na sequência ele já exaure o movimento e faz um falso rompimento. É um movimento de manipulação do mercado e acontece muito na renovação de máximas e mínimas. Chamar o preço, né, movimento de deslocamento de zonas de liquidez a níveis mais altos ou mais baixos. Eu mostrei hoje para você, né, a liquidez escadinha fugindo do atual nível de preço, chamando o preço, convidando o preço a visitar níveis mais baixos. Range é a área de lateralização. Trade de região é a defesa de uma região, onde você vai apregoar ordens na defesa de uma região. Trade de risco é uma entrada fora de uma região de trade location. É um trade de oportunidade, onde o stop tem que ser pequeno. Por exemplo, identificação de uma ordem iceberg. Tomar é o ato de comprar em níveis mais altos. Bater é o ato de vender a níveis mais baixos. Pedra é o atual nível de preço. Montagem de posição, ato de entrar no mercado, principalmente de maneira passiva, com o objetivo de aumentar a exposição compradora ou vendedora, para montar uma posição. Ponto de controle é o nível de defesa do maior nó de volume das rotações. High Volume Node é o nó de maior volume das rotações, que pode ser também chamado de POC. Low Volume Node é um nó de menor volume. Tanto High Volume Node como Low Volume Node são níveis de suporte e resistência. O Low Volume Node é 880 ou aceita ou rejeita, porque ele é uma zona de flipagem de mercado de nó de baixo volume. E o High Volume Node é um nível de comprometimento. Níveis de espelho também conhecidos pela análise técnica clássica, onde o suporte vira resistência. Frequência do mercado tem duas definições do que seria frequência. Se você for ver com o Fabiano da Sex Academy, né, com base no fluxo, a frequência tem a ver com o envio de ordens agressivas. Ou seja, quando o Times começa a acelerar o envio de ordens, ele aumenta a frequência do envio de ordens pelo algorítmico. Também está certo. E isso demonstra quanto o mercado está animado. Mas também tem a questão de frequência, que é a amplitude de deslocamento do swing. Tá bom? Muita gente conhece frequência também como amplitude de deslocamento swing. Tem essa dicotomia nesse linguajar aí. Fator de gradiente linear é o tamanho do pullback em relação à pernada. Padrão ABCD todo mundo conhece, é a réplica da frequência, né, a réplica da frequência do swing anterior. Amplitude de deslocamento é o tamanho médio dos movimentos direcionais de alta e de baixa. Chaveamento de preço acontece geralmente, o chaveamento específico, quando eu me refiro a chaveamento, é quando o mercado acaba de raspar uma zona de liquidez e no pullback, onde ele acabou de raspar aquela zona de liquidez, a liquidez sai de um lado e vai para o outro e chaveia o preço. Migração da liquidez, ato de deslocar uma coluna, um bloco de liquidez a níveis mais altos ou mais baixos, facilitando ou chamando o deslocamento de preço, chamando o preço. E isso são os linguajares que nós utilizamos no dia a dia na sala EAD. Perceba, parece bastante coisa, né? Mas se você está com a gente na sala, você está habituado já a escutar eu falar isso aqui. É muito natural para a gente falar esse linguajar. Uma aguinha? Pessoal, qualquer dúvida, só falar. Pessoal, eu tenho uma dúvida aqui. Pois não, Daniel. É assim, em relação à liquidez, né? Vamos supor, você está carregando uma posição e aí você vê uma escora,
sei lá, de 2, 3K ali acima, né? E aí, o que você pensa? Fala, puxa, eu vou desfazer minha posição ali porque o preço vai ter dificuldade para passar. Ou eu tenho que pensar o seguinte, não, eu tenho que carregar porque se é uma liquidez, o preço quer ir lá negociar. Como que eu devo pensar? Então a gente vai chegar lá. Isso é uma pergunta Ah, tá, que tem várias respostas possíveis. Mas dentro entendi. desse curso aqui você vai ver que eu organizei e eu sistematizei de maneira objetivada a resposta dessa pergunta. Vocês vão gostar bastante, tá bom? Ok, obrigado, pessoal. Então, tendo o escopo, nós sabemos que Bookmap, o que é o Bookmap? O Bookmap é o histórico do Superdom, ponto. Sabe o Superdom? O Superdom é uma foto do momento. E o Bookmap é o registro histórico do Superdom, tá? Onde nós temos a liquidez, a interação das ordens passivas, agressivas, o volume, e ele tem alguns indicadores como cumulativo e delta, enfim, ok? E ele é uma visão e é onde você vê o jogo da liquidez e a interação entre ordens passivas e agressivas. Vocês podem procurar mais informações sobre o Bookmap, pessoal, para quem quiser contratar a plataforma, enfim, né? Dentro do site da Bookmap ou no meu canal do YouTube tem uma playlist Score Curso e Bookmap Mapa de Liquidez. Né? Tem lá vários vídeos explicando alguns movimentos. A maioria vocês vão aprender aqui com a gente. A maioria não, todos, né? Vocês vão aprender aqui com a gente. Mas Oliver, como é que eu baixo um plugin? Como é que eu faço contratação da plataforma? Pessoal, eles têm um suporte. Tá? No site da Bookmap Brasil vai ter um chatzinho, você fala diretamente com eles. E também tem os videozinhos aqui, tá? É para tirar essas dúvidas básicas. Como é que eu baixo um plugin? Como é que eu faço atualização? Né? Tem que fuçar no site lá e você vai aprender, tá bom? Não tem erro. Não tem erro, eu não vou ficar explicando configuração de plataforma aqui para vocês no curso. Né? Aí tem aqui, como eu falei, né? Aqui ó, os sites, né? Esse material vocês têm acesso a esse material lá. Eu baixei esse book para vocês. Bookmap.com, blog, trade via Bookmap Detail, Step by Step Guild. Né? Você põe aqui Ctrl+C, Ctrl+V do Google, vai ter toda o que é, como baixar, como configurar, enfim, tudo que vocês tiverem interesse no próprio site da Bookmap em português. Ok? Então essa é a nossa introdução sobre o que é o Bookmap e rapidamente quais são os linguajar que nós utilizamos. E vamos falar agora de fato do fluxo de ordens e a liquidez de mercado, no módulo 2. O fluxo de ordens corresponde a uma metodologia de análise de mercado na qual é realizada a leitura da atuação dos grandes players, rastreando o volume de agressões e a interação desse volume de agressão com a liquidez do book de ofertas. Ao contrário do que acontece com a análise gráfica, em que a identificação dos padrões, indicadores e setups é feita a partir da representação gráfica, no fluxo, essas informações são passadas da mesma forma, mas sim através da leitura do desbalanceamento ocasionado pelo consumo da liquidez por nível de preço, tendo como consequência o deslocamento de preço. Nesse primeiro módulo, vamos estudar mais, segundo módulo, né? Está errado aqui, é segundo módulo. Vamos estudar mais a fundo como se dá a interação das ordens passivas e agressivas e como elas interagem para que haja o deslocamento do preço. Vamos aprender a analisar a relação de casualidade dos movimentos e não a trabalhar apenas com as consequências, com os efeitos do deslocamento, que é a figura gráfica, que é a formação dos gráficos de candles. Abordaremos também com o Bookmap através da inovação tecnológica, pode facilitar a sua leitura de mercado. Então, pessoal, tudo se resume a isso aqui, ó, que você está vendo agora na tela, por incrível que pareça. Tudo se resume aqui, ó, a interação entre ordens passivas e agressivas. Antes de você entender a interação entre elas, você tem que entender o que é uma ordem agressiva e tem que entender o que é uma ordem passiva. As ferramentas tradicionais que nós utilizamos hoje no Brasil, assim, para entender o que é uma ordem passiva e agressiva, as ferramentas mães é o Times in Sales ou Times in Trades e também o Book de Ofertas. O book de ofertas ele também é chamado de liquidez do mercado. São intenções apregoadas por nível de preço que mostram uma mera expectativa negocial. Por que é uma mera expectativa? Porque isso aqui é a manifestação da vontade. Isso aqui não se materializou em realidade. Quando essas ordens são consumidas, né, essa manifestação da vontade ela sai aqui no Times in Trades. Então aqui é uma perspectiva de negócio e aqui são os negócios executados. A ordem agressiva é a força de agressão, é o desbalanceamento entre oferta e demanda, é a aposta direcional do mercado. É a ordem agressiva
que consome a liquidez, que dá o fechado. O cara quer negociar no 69 aqui. Se ninguém, o cara quer negociar no 69, né? O preço está no 51. Se ninguém chegar lá e tomar a ordem do cara do 69, não sai negócio. Então a ordem agressiva vai buscar a ordem passiva e consome ela. E daí vai renovando a fila no atual nível de preço. Muito fácil esse conceito do que são ordens passivas e agressivas, tá? Não precisamos nos aprofundar muito isso, porque eu acredito que a gente já viu muito isso na sala EAD, nos cursos também, vai ter bastante coisa sobre isso. Como eu falei, para a gente ser mais prático, eu estou passando só aqui o que é uma ordem agressiva e passiva, tudo bem? Detalhe, existem outros tipos de ordem, além de agressivas e passivas? Sim, existem ordem stop. Vamos lá, respondam. Uma ordem stop é uma ordem passiva ou uma ordem agressiva? Passiva. Oi? Passiva. Não, pessoal. Uma ordem stop, quando ela é acionada, ela se manifesta de maneira agressiva. Porque quando ela é acionada, ela é consumida. Uma ordem stop de quem está comprado é uma ordem agressiva de venda. E uma ordem, então, é assim. A gente tem que entender isso, tá? Então, isso aqui é importante. Esses são os estilos de ordens, tá? Se você está comprado, se você quiser estopar, a única maneira de você estopar é que você emitir uma ordem de venda. Isso é uma ordem agressiva. Aí, Oliver, mas eu vou apregoar a minha ordem lá. Mas para que ela realmente se materialize, ela vai ter que ser executada. E quando ela é executada, ela starta uma ordem agressiva de venda. Ela é passiva e depois vira agressiva. Exatamente, tá bom? Mas do ponto de vista da execução, ela é uma ordem agressiva, tá bom? Beleza? E tanto é que nem toda a liquidez está no book, porque aí outra coisa, todas as ordens stop estão no book de ofertas? Apregoadas no book de ofertas, que nem você faz, você vai lá e você apregoa a sua ordem, ela aparece na profundidade da liquidez do book. Você acha que todo player faz isso? Não. Não. Então nem toda ordem stop está no book de ofertas. Inicialmente como uma ordem passiva e se ela for executada como uma ordem agressiva. Tá? Por que isso acontece? É aí que começa o jogo da liquidez, tá, ok? Então a gente tem que entender, né, que aí se você for somar essas ferramentas, o book de ofertas e o volume e o timings in sale, você vai ter aqui a ferramenta chamada Superdom. O Bookmap é um Superdom, gente. Só que dentro de um registro histórico de preço, onde você tem a coluna de preço, onde você tem que isso aqui é o Superdom do Trade, né, que eu acho muito legal. Você tem as agressões de compra, as agressões de venda, tudo bem? Você tem a profundidade da liquidez compradora e a profundidade da liquidez vendedora. O preço está ticando aqui. E daí você tem a melhor oferta de compra com a melhor oferta de venda. Aí chamamos aqui de spread. O spread está aqui em meio tick. Né? Em mercado de futuros é difícil abrir o spread, né? A gente trabalha aqui geralmente com spread de meio ponto, 1 ponto, né? Em mercado de futuros. Essa liquidez rapidamente, a gente não tem gap no spread. É porque os HFTs e o market maker ele preenche rapidamente esse spread, ok? Então geralmente o spread de meio ponto, 1 ponto aí. Ok? O spread é o espaçamento entre a melhor oferta, essa aqui é uma oferta de compra e uma oferta de venda. Isso aqui é o histórico das agressões por nível de preço. Ok? Bacana. No Bookmap você não vai ver os números assim. No Bookmap você vai ver, esses números são apresentados através de dots de agressão, onde o tamanho do dot mostra o delta ou mostra o volume. Ok? Mas a grande sacada do modo geral, você vai perceber que é perceber a força de agressão, a velocidade da execução dessa força de agressão e se ela ocorre de maneira sucessiva e continuada. Do ponto de vista de agressão, as ordens agressivas você vai olhar isso, força, velocidade e persistência. E nas ordens passivas você vai olhar isso, renovações e cancelamento. É isso que você sempre vai procurar. A ordem agressiva, força, velocidade e continuidade. E na ordem passiva você vai procurar renovações e cancelamentos. No modo geral, esse é o nosso foco de visão, ok? Então, antes de nós falarmos da interação efetiva entre ordem passiva e agressiva, temos que entender o que é a medida da liquidez. Liquidez é um termo bem utilizado para quantificar a negociabilidade de um ativo, né?
O book, então, ou seja, quanto mais liquidez tem um ativo, mais fácil você comprar e vender por todos os níveis de preço, porque nós não temos gap, nós não temos buracos de negociação, né? Tem gente que quer não comprar e vender em todos os níveis de preço. Então, você vai aprender que a liquidez também é a medida da volatilidade. Ativos com menos liquidez são mais voláteis, ativos com mais liquidez são menos voláteis. Tudo bem? Então, quando nós falamos do book de ofertas na profundidade, nós estamos falando também da medida da quantidade de liquidez por nível de preço. Isso tem a ver com características de volatilidade, influencia na posição do stop, numa série de técnicas operacionais. A liquidez é como se fosse o raio-x, né? Raio-x não, perdão. O RG do ativo, o CPF do ativo, ela que dá a cara, o jeito, né? Por exemplo, é muito diferente a liquidez e a forma de execução do S&P 500 para o Nasdaq, do dólar para o índice. Isso é a medida de liquidez, ela que dá essas características para o ativo. Ok? E por que isso acontece, gente? É muito simples. Deixa eu tomar uma água. Pessoal, olha como é que o dólar era antigamente, ó. Olha como é que o dólar era no passado, no dia 5/1, esse Superdom de 2020. Aí, Oliver, mas hoje também tem 200, 300 contratos por nível de preço. Isso aqui é o cheio. Isso aqui é o cheio. Esse é o cheio. Quanto tem no cheio hoje? 30, 20, 40, né? Olha quanto tinha antigamente. E olha hoje, ó. Tem menos liquidez por nível de preço, tem menos ordens apregoadas na profundidade do book. Oliver, mas me explica isso, cara. Isso é uma coisa que eu nunca consegui entender. Por que isso influencia no meu operacional? Por que a galera fala que o dólar é mais técnico do que o índice? Eu ouvi falar que tem a ver com a liquidez, muito simples. A liquidez também é uma medida de volatilidade. Olha aqui, ó, a liquidez influencia nas características técnicas do ativo. Ativos com pouca liquidez são mais facilmente manipulados. Pouca liquidez, principalmente em ações, dificulta a saída de posição. Não respeitam níveis técnicos de suporte e resistência. Essa é uma diferença básica entre o dólar e o índice. O dólar, por ter mais liquidez, mas aí o cara vai pensar, não tem, Oliver. Por nível de preço, o índice tem mais número do que o dólar. Mas quanto que vale um contrato de índice e quanto que vale um contrato de dólar? Quando nós falamos de liquidez, nós estamos falando de volume financeiro. Não se atenha só aos números aqui. Às vezes o número do índice vai ser maior, mas o dólar vale muito mais por nível de preço do que o índice. Tudo bem? Então nós falamos de financeiro, ok? Então influencia nas características técnicas, influencia na volatilidade e influencia no tamanho do stop. Por quê, Oliver? Por quê? Porque você imagina o seguinte, gente, é muito fácil pensar. O player está aqui na casa dos 52,20, ó, 54,20. Olha a profundidade de mercado que você tem aqui, ó. Esse aqui é o book vendedor. Se alguém chegar aqui e bater 100 contratos, uma ordem de execução de 100 contratos compradora, para onde vai esse preço? O preço está na casa dos 54,20. Vamos contar, uma única execução de 100 contratos vai consumir, vai raspar toda essa liquidez aqui na profundidade. Ele vai parar até executar os 100 contratos de agressão de compra. 10 mais 10, 20, mais 30, 50, mais 20, 70, vai chegar até a casa do 53, do 23. Uma única agressão de compra deslocou o preço do 20 para o 23, 3 pontos. Uma única agressão. Então perceba que agora eu te pergunto, se essa mesma agressão acontecer num mercado com mais liquidez, quantos níveis de preço 100 contratos vão deslocar aqui nesse ativo agora? Perceba. Se o cara bater 100 contratos de compra aqui, o preço está no 67,5. Quanto nível de preço vai deslocar? O preço vai sair do 67 e vai só para o 68,5. Vai parar aqui, ó. Nem vai consumir tudo, ó. Perceba que ele vai deslocar 1 ponto. Então, olha a diferença. Quando você tem baixa liquidez por nível de preço,
Qualquer agressão mais significativa, ela consome vários níveis de preço da liquidez. Porque você concorda que o cara começa a executar a ordem de 100 contratos aqui, mas tem mais 90 para ser executado. Depois vai consumir no próximo nível de preço, porque só tem 10. Tem mais 80, mais 50, mais X. Entendeu? Então, pois não? Desculpa interromper, só uma pergunta. Tô pensando errado ou é por isso que se um grande player estopa, faz aquele padrão V? Sim, também. 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 Só para entender. Então perceba que mercados com baixa liquidez, eles são mais o que, pessoal? São mais voláteis. E se o mercado se ele é mais volátil, ele geralmente é mais rápido, ele corre mais ponto. E você alocar, e aí fico pensando o seguinte, olha aqui no book desse aqui, ó. Você quer comprar aqui nesse book. Olha que interessante. Aonde você vai colocar o seu stop aqui? Tem alguma escora de liquidez mais forte, visual, que te ajude de repente a colocar o seu stop atrás dela para proteger? Não. Agora, se você vem um mercado desse aqui, ó, olha aqui, você tem um bloco de liquidez que você pode esconder o seu stop atrás dessa região. Então, para você identificar regiões de escora, também é melhor mercados com mais liquidez. A alocação do stop técnico é mais evidente no mercado com mais liquidez. Outra coisa, se você tem mais liquidez, você tem mais divergência de opinião por nível de preço. Para que um único grande player manipule esse mercado, que tem mais gente olhando para ele, é mais difícil, o mercado é mais democrático. Uma andorinha só não vai fazer verão. E daí que entra uma grande sacada. Por quê? Por que leitores de fluxo precisam de um mercado com grande liquidez? O que é o fluxo? O fluxo é a mensuração da... Agora analise comigo. O fluxo. O que é o fluxo? O fluxo é uma medida de ordens agressivas ou ordens passivas? Agressiva. Exatamente. O fluxo, quando a gente fala de fluxo, é uma medida de ordem agressiva. São as ordens executadas. Agora, imagine o seguinte, o player ele quer deslocar o preço aqui para cima, ele quer consumir a liquidez. Como tem pouca liquidez por nível de preço, ele precisa mostrar a intenção, ele precisa falar para o outro grande player, olha, eu quero comprar, eu tenho necessidade e urgência de comprar e dar uma porrada de 100 aqui, ou se ele ligar o robozinho dele com ordem de 5, 5, 5, 5, aquela metralhadora de 5 que acontece em microsegundo, ele também não consegue deslocar o preço? Sim. Você mata o fluxo. Você mata o fluxo para quem? Quem está olhando esse fluxo aqui? A gente. Você mata. A gente não consegue, o olho humano não consegue rastrear essa porcaria. Ele executa 500 lotes aqui, só que a gente não vê. Porque é rápido demais. E ele não precisa mostrar força porque tem pouca liquidez. O robozinho dele consome a liquidez com velocidade. Agora, se tem mais liquidez por nível de preço, se ele ligar um robozinho de 5 aqui, como tem muito lote por nível de preço, olha aqui, tem uma escola de 1000 lotes aqui. E eles vão renovar. Se ele quiser mostrar, se ele quiser raspar essa escora, ele vai ter que mostrar força. E quando ele mostra a força, a gente consegue o quê? Rastrear. E daí a gente entra junto com ele. Isso é a medida do fluxo. Perceba que a liquidez é a medida do fluxo também. Porque aqui, a ordem de 5, 5, 5 não faz verão, meu amigo. Aqui ele vai ter que mostrar força. E quando ele mostra força, a gente vê. Aqui a gente não vê. Por isso que mercado sem liquidez é uma porcaria para fazer tape reading. Tudo bem? Então é isso que eu quero que vocês entendam. E a importância da liquidez, isso influencia em tamanhos de stop, em modelos operacional. Você acha que é possível ser scalper no mercado como esse aqui, gente? Com 15, 20, 30 lotes por nível de preço? Você acha que você vai conseguir achar stop de 1,5 ponto, 2 pontos no mercado desse? Você não vai.
Aqui você até pode conseguir. Ok. E aqui você também identifica os pools de liquidez, as grandes regiões de intenção de negociação. Aqui você não vê nada. É uma porcaria. É por isso que a galera saiu do cheio e foi lá para o mini. Porque a liquidez no mini ainda é possível. Vocês já tentaram olhar o bookmap no cheio? Como é horrível? Não dá. Não dá. Tá? Então isso é liquidez. Tá? Então quando você vai operar, você tem que ir para ativos mais líquidos. É por isso que tem muita gente saindo do mercado brasileiro e indo para o mercado americano. Porque lá o book é recheado, o mercado é extremamente... Então quanto mais liquidez, mais técnico o mercado. Menos volátil. Mais fácil fazer a sua leitura de fluxo. A tua taxa de acerto é maior, menos imprevisível é o mercado. Tudo bem? Então, menos manipulável é o mercado. É extremamente importante entender este conceito. E com o tempo, você vai olhando para o book, você vai falar, cara, hoje o mercado está com pouca liquidez. Você vê eu falando na sala, cara, hoje o book está vazio. Olha, o mercado está volátil. Cuidado com o book vazio. E quando o book está vazio, o que a gente faz, pessoal? A gente não faz nada. Simples assim. A gente não faz nada. A chance de ser estopado é imensa, ainda mais se você está procurando stops de 2 pontos, 1,5, 3 pontos no dólar. Ok? Se entender a importância disso, isso influencia em todo o operacional. Todo operacional. Bacana? Então, o book de ofertas ele tem a missão, de forma tradicional, de botar ordem na casa, né? Aí vocês vão ler o material aqui, as ordens que chegam primeiro são executadas primeiro, não tem prioridade com relação ao tamanho da ordem. Isso aqui são só informações básicas, ok? Só para você saber. Então, aí que está o negócio, aí vem uma grande sacada, calma aí. Se todas as intenções negociais estivessem no book, se toda a vontade, a expectativa de negócio, a manifestação da vontade declarada estivesse no book, seria fácil, não seria? Você concorda? Porque então é fácil. Então é fácil, Oliver. Se eu sei onde estão os players querendo comprar e vender, é só me antecipar a eles e eu já tenho uma estratégia demonstrada pelo próprio book, não é mesmo? Se a informação do book fosse uma informação 100% fidedigna, verdadeira, tá? Então perceba que não é só a medida da liquidez que você tem que perceber. Você vai descobrir que essa informação aqui, boa parte dela é mentirosa. Mentirosa. E que muita da coisa não está aqui. Aqui você não tem as ordens de stop dos players. Você não vê a ordem iceberg. Eles ficam cancelando e colocando ordem em todos os níveis de preço a microsegundos na velocidade da luz. Ok? Então o book ele é uma ferramenta mentirosa. É aí que começam os problemas com o book. Nem todas as informações que estão nele são informações verdadeiras. Além de se preocupar com a medida da liquidez, você tem que tentar descobrir o que é verdade e o que não é verdade do book. Como eu falei, o book você não vê as ordens de stop. No book você não vê de maneira declarada os lotes escondidos, que é a iceberg e a renovação algorítmica. Né? Além disso, o book, os caras ficam praticando o spoofing o tempo todo, colocando e tirando ordem através de blefe, perda de interesse, manipulando a pressão do book. O book é um grande tabuleiro de estratégia. É um grande tabuleiro de estratégia. Tá, Oliver, então como é que efetivamente eu consigo ver as intenções, que é a liquidez, as ordens passivas, mexendo com o preço? Agora, o que você tem que olhar no book? O que você tem que olhar no book? Você tem que procurar fazer uma avaliação contextual e olhar o desbalanceamento. Dentro da avaliação contextual, você vai procurar os cancelamentos e renovações, o tempo que as ordens estão apregoadas,
verificar os níveis de preço que eles estão fazendo spoofing, blefe e mudando a pressão do book e tentar identificar as ordens iceberg. Dentro de uma avaliação de desbalanceamento, que são as ordens agressivas, isso aqui é uma avaliação de ordens passivas. Dentro das ordens agressivas, você tem que tentar lembrar a concentração de ordens, tá? E como é que elas foram executadas. Agora eu te pergunto, com essas ferramentas tradicionais que nós temos hoje no Brasil, o book de ofertas, tanto na forma clássica como no Superdom ou nessa outra forma que é a forma do Profit, você vai conseguir perceber isso aqui? Pior, talvez você perceba no momento, mas no futuro você vai lembrar que você vai se recordar do book desbalanceado? Você vai se lembrar dos níveis de interesse e desinteresse do player? Você vai lembrar das ordens que foram colocadas e tiradas, se elas são perenes ou são falaciosas? O tempo que as ordens estão apregoadas por nível de preço? Você não vai conseguir ver nada disso. Você não vai conseguir ver nada disso. Porque isso tudo muda em microsegundos e o book é um organismo vivo que fica se modelando aos interesses dos players. Tudo para esconder o real interesse deles. E daí que eu falo que essas ferramentas são ferramentas antigas, que vai demorar muito tempo para você perceber o jogo da liquidez. Mas a tecnologia evoluiu. Quando você pega o Times in Trades, quando você pega o VAP, que é o volume por nível de preço, das ordens executadas, das ordens agressivas, e quando você pega o book de ofertas, você já teve uma primeira evolução tecnológica que é o Superdom. O Superdom ele é legal porque ele é a soma das três ferramentas. No próprio Superdom você tem tudo isso. No Superdom você tem o Volume at Price, você tem o Times in Sales, que é as ordens executadas por nível de preço, você tem a profundidade do book. Só que esse Superdom tem um calcanhar de Aquiles. Qual que é o calcanhar de Aquiles do Superdom? Vamos lá. Histórico. Exatamente. Você vai ter só um registro histórico do agora, uma fotografia do agora. Daqui 5 minutos eu duvido que você vai lembrar que aqui tinha um spoofing e foi cancelado. Ou que os caras estão renovando toda hora no 81. Olha, eu consigo ver isso pelo volume at price. Consegue, mas é difícil. Você vai ter que ter um olho muito bem treinado para poder se masterizar essas ferramentas. Vai demorar muito tempo da sua vida para treinar essas ferramentas. Eu sei porque eu fiz isso. Eu usei essas ferramentas até pouco tempo atrás. Eu domino essas ferramentas, eu sei usar essas ferramentas. É doloroso, é enfadonho, é cansativo, é contraproducente. Mas quando você pega esse histórico esse book de ofertas, quando você pega o DOM e cria um registro histórico das ordens agressivas e passivas e do volume executado, você tem o bookmap ou o mapa de fluxo. E isso é a inovação tecnológica que o mapa de fluxo traz para você. E além disso, dentro do mapa de fluxo, você tem colunas também de volume de agressão, bid, ESC, o Times in Trades, tem alguns indicadores que acompanham a plataforma. Então a grande sacada do mapa de fluxo não é só o bookmap, pessoal, tem outros mapas de fluxo por aí, tá? Tem outras ferramentas concorrentes aí, a maior parte das plataformas aí fora já tem mapa de fluxo, tá bom? A grande sacada é a integração da informação em um único display e o registro histórico da interação entre ordens passivas e agressivas para te lembrar o que aconteceu no passado recente. Ok? E essa é a sacada do preço. Agora vamos fazer as mesmas perguntas de volta. Quando você olha esse registro histórico desse book de ofertas, faça as mesmas perguntas de volta. No futuro, você se recordará do book desbalanceado? Olha o desbalanceamento do book aqui, ó. Fica registrado para você. Fica registrado para você. Irá se lembrar que houve um grande interesse dos players em comprar e vender? Você vai lembrar que teve uma absorção aqui? Se o preço chega a testar essa região de volta, teve uma absorção aqui a última vez. O tempo que as ordens ficaram apregoadas, são ordens que estão sendo canceladas, são ordens perenes ou são ordens de curto prazo?
Perceba que todas essas respostas aqui, quando vocês forem ler o material, sempre vai fazendo esse questionamento. Você tem agora de maneira pontual, visível, dentro da escala de deslocamento do preço. Isso facilita responder todos esses quesitos aqui que eu estou falando para vocês. Legal, pessoal? Por isso que o Bookmap ele é fantástico. E vocês vão entender todos os movimentos que a gente vai passar, tá bom? Então, passei rapidamente o módulo 2, tá? Tem nos outros cursos de Footprint Arts, o curso de Tape Reading. O curso de Tape Reading, que vocês adquiriram também, eu explico detalhadamente o mapa, o volume, essas ferramentas, tá? O volume price, o VAP, o book de ofertas. Façam o curso, porque depois, quando você pegar e entender essas ferramentas, são as ferramentas mães, tudo deriva delas, e você vier para cá, você vai ver como você vai chegar melhor o Bookmap. O problema é que as pessoas querem vir direto para isso aqui. Pode aprender direto? Pode. Mas se você dominar a base, pessoal, lembre-se, construa seu alicerce, a sua casa, o seu muro, sobre um conhecimento sólido. Estude as ferramentas mães, depois venha para a ferramenta derivada. E daí você vai ver lá no curso de Tape Reading tudo isso aqui. Você vai aprender a ler o básico disso aqui e depois você vai pegar o conhecimento disso aqui e vai vir para cá. Vai facilitar o seu aprendizado. Ok? Deixa eu pegar uma aguinha aqui antes da gente começar o módulo 3. Voltamos aqui, pessoal. Então vamos pegar agora o Bookmap, vamos destrinchar alguns elementos visuais só para facilitar a interpretação. Se porventura você não conhece a plataforma, o objetivo aqui é fazer com que você aprenda, né? Vamos abrir um gráfico, vamos fechar esse gráfico aqui. Esqueça esses elementos por enquanto aqui e vamos tirar todos os elementos gráficos da tela. Tá? Eu gosto de fazer esse trabalho só para vocês entenderem o que vocês estão olhando aqui. Na verdade, pessoal, inicialmente, né, para quem for adquirir a plataforma ou acompanha a nossa sala EAD, vocês têm um ano de sala EAD, né? Vocês vão conseguir ler a plataforma, porque eu deixo a plataforma geralmente quase toda a parte da tarde para vocês lerem a plataforma, né? Então é muito simples, tá? Vamos tirar todos os elementos aqui, que é o volume bars, volume dots. Vou tirar o VWAP, vou tirar o last price, vou tirar o heatmap, tirei tudo. Vou botar só o candlestick bars, né? Os nossos famosos gráficos de candles. E nós temos os gráficos de candles aqui, né? E daí, pessoal, o que a galera da análise técnica clássica faz, né? Os desenhos, os padrões, né, da análise técnica clássica, a gente já sabe, né? Olha, vou traçar, deixa eu tirar esses indicadores ativos aqui também para não confundir a nossa cabeça. Absorption. Ok.
Olha, né? O cara vai falar, ó, teve uma lateralidade de preço aqui, deixou um pavio, achou um suporte, vai fazer uma linha de tendência no canal, enfim, tudo aquilo que a gente já aprendeu, a gente sabe que é legal essa variação de contexto da análise técnica clássica. Só que você não entende quais são as forças que compõem esse candle. Você não consegue entender quais são as forças que compõem esse candle, qual que é o histórico. Deixa eu pegar gráficos de 5 minutos maior, né? Deixa eu pegar um gráfico de 5 minutos maior aqui. Cinco minutos. Close. Você não consegue entender o histórico de cada candle desse, do ponto de vista de agressão. E daí, primeiro de tudo, você vai perceber que o preço não se desloca aqui com base nos candles. Isso aqui é só uma forma de apresentação visual do deslocamento do preço, do registro do histórico do deslocamento do preço. Ok? Se você habilita agora aqui a ferramenta Last Price, você vai ter o histórico real de deslocamento de preço. Esse é o histórico real de deslocamento de preço. Por exemplo, o que significa nesse primeiro candle do dia esse pavio aqui? E o que significa esse pavio para cima e para baixo? É muito fácil. É só você ver, né, realmente isso aqui, ó. Esse pavio aqui, ó, foi feito com relação a essa mínima. E esse paviozão aqui, ó, foi feito com relação a essa máxima. Então quer dizer que no histórico de formação do corpo desse candle de 5 minutos, esse aqui foi real deslocamento do preço, ó. Tudo bem? Olha esse paviozão aqui, ó. Esse pavio representa isso aqui, ó. Aí foi lá. Tudo bem? Então, esse é o real deslocamento do preço. E os candles só mostram para a gente parte desse histórico, através da forma visual dos candles de 5 minutos ou 1 minuto, enfim. Perceba que, na verdade, muitas vezes, olha que interessante, o pavio é a região de maior volume, maior briga. E você não percebe isso com os gráficos de candles. Olha aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Olha essa briga aqui em cima. E o preço caiu. Aí depois veio aqui para baixo, ó. Fechou aqui, ó, a mínima aqui, ó. Mas olha onde que foi a maior briga. Foi bem no pavio. E daí você vai lembrar de questões de P-profile lá no footprint, ó. Aí o preço inverteu, bateu de volta, caiu de volta. Aqui está achando uma resistência, né? Então, isso já facilita a tua visualização do registro histórico dos candles, tá? E daí, só que isso não mostra força, né? Aqui nós não temos força, né, gente? Deixa eu pausar esse replay aqui. Deixa eu ampliar bem ele aqui. Deixa eu pausar ele agora para poder mexer no gráfico. Isso. Agora sim, eu quero... Não consigo mexer? Agora, mexer. Beleza. Então, ele não mensura a força, né? E daí, a próxima sacada para você entender, o Bookmap, ele tem duas maneiras de mensurar a força. Por exemplo, esse grande candle aqui, né? Esse grande marubuzu com esse corpo grande, né? Que começou a ser contado a partir daqui, da mínima aqui, e terminou lá em cima. Qual que é a força de agressão do registro histórico aqui, né? Que promoveu essa puxada forte? Tem duas maneiras de você perceber isso com o Bookmap. Aí você vai habilitar os dots de agressão. Os dots de agressão nada mais são do que o registro histórico do Times in Trades por nível de preço, onde o tamanho do dot representa o tamanho de delta ou do volume negociado. Então, você consegue colocar duas formas de dots. A primeira, que é mais fácil de interpretar, aqui é o delta por nível de preço. O que é delta? A diferença líquida entre as agressões de compra e de venda, onde você vê a força de delta resultante por nível de preço, aonde que realmente entrou a força do desbalanceamento entre oferta e demanda. Ou você consegue também habilitar o volume total, onde você tem essa mesma informação de maneira diferente, onde você vai ver o tamanho do volume e o tamanho do delta dentro de cada pizza. Qual que é a melhor forma? Não sei. Você que vai dizer. Essa forma aqui é boa para você ver volume de execução. A outra forma é mais fácil para você ver o delta. Tudo bem? Aqui é bom para você perceber o que é HFT tradando, do que é grande fluxo institucional. Ó. Olha a manipulação do mercado, a entrada de fluxo real fazendo sweep de mercado. Olha só como é que isso é real, pessoal. Fluxo institucional joga o mercado para cima. HFT acumulando.
Fluxo do mercado, joga um real mercado para cima. HFT acumulando. Tudo bem? Então isso é muito legal, pessoal, porque você consegue ver, isso aqui é o histórico da agressão por nível de preço. E daí você tem outras ferramentas, você tem aqui o Delta, você pode ver esse histórico dentro dessa coluna Delta. Tem uns vídeos lá para poder explicar para vocês. Tem o volume profile que vocês já sabem usar. Tá? Tem o Super DOM aqui todo para poder te ajudar. E daí qual que é a última chave? Né? Você tem aqui, perceba como é todas as ferramentas numa só. Você tem aqui a forma dos candles. Você tem aqui as estruturas de preço preditas pela análise técnica clássica, os níveis de suporte, resistência, o pavio dos candles, o VSA, enfim. O que falta para você entender aqui? Falta a liquidez. E aí você põe a liquidez no mercado. E aí você consegue ver em tempo real a interação entre ordens passivas e agressivas. Aí você vem aqui e habilita a liquidez, heatmap. Olha, eu não entendo essas cores. Começa com uma maneira mais simples, pessoal. Aqui, ó. Vamos tirar aqui. Começa de maneira mais simples, o que é visual para você. Veja o que é melhor para você. Tá? Eu gosto de ver os dots assim, ó. Eu já ponho delta. Quanto mais simplista a informação, melhor. Eu já ponho o volume delta aqui, eu já tenho a noção de força. Ó. E para mim ficar melhor. Assim você consegue ver absorções e exaustões de mercado. Você quer ver com facilidade? Sem pensar na liquidez agora, vamos identificar aqui, ó, uma iniciativa de compra. Olha como é que é fácil você verificar uma entrada de fluxo sucessivo e continuado em qualquer movimento. Cara, eu não sei porquê eu não consigo trabalhar a coluna Bookmap. Olha aqui, ó, eu não consigo jogar o mercado para cima. Olha a entrada de fluxo sucessivo e continuado, uma iniciativa agressiva compradora, fácil de rastrear. Olha aqui, uma possível exaustão de compra, perda do interesse. Ó, chegou aqui, exauriu a compra, acabou a vontade compradora. Fácil de rastrear, entrada de fluxo vendedor. Tá? Então, aí você consegue ver, olha uma absorção vendedora, vamos ver uma possível absorção vendedora no fundo. Olha aqui, pessoal, a raspagem, a força para o consumo de toda essa escora de liquidez. Olha a força. Exaustão de venda no fundo. Então aqui é muito fácil você ter elementos visuais. Absorção de venda no fundo. Não conseguiu raspar a escora aqui. Tá? Então todos os conceitos de tape reading estão aqui. Absorção, olha uma grande absorção compradora no topo, pessoal. Isso aqui é uma baita absorção. Olha o tamanho do dot de delta de agressão. Cara, por que por santo que eu não consigo trabalhar aqui, cara? Só um minutinho. Ó, ele não vai, né? Já sei. Agora, Recenter 7 está essa porcaria aqui de... Lembrei. Let's colocar none. Pronto, maldito. Tá aqui. Olha aqui, ó. Olha só essa puxada. Bateu forte aqui. Aí depois a maior pancada de compra foi aqui. O preço não passou. Isso é uma grande absorção. Você pode ver essa informação do tamanho dentro do tamanho do dot, ou aqui, ó, na coluna delta por nível de preço, porque esses dots não são deltas. Só que aqui é um histórico somado, né, dentro do screen da tela. Então você tem todos esses elementos visuais de absorção, exaustão, né, a interação entre a ordem agressiva e as ordens passivas do book. De repente assim fica melhor para você. O que eu recomendo nessa fase de adaptação? Né? Você usar, né, o Bookmap junto com as figuras, junto aqui com os candles, para facilitar a interpretação. Tira a liquidez do mercado para você que está buscando aprender a ferramenta e está com dificuldade. Tira a liquidez de mercado por enquanto, heatmap, e trabalha só com os elementos mais visuais. Ó. E aumenta aqui os candles, tem como você aumentar os candles, quer ver? Ó? Candle 5 stack, vamos aumentar aqui o corpo dos candles. Candles de 5 minutos. Dá o close, junta os candles aqui, ó. Agora você vai ter uma noção exata da força de cada candle. Olha, Verão, estou entendendo as cores. Cara, muda as cores, deixa mais transparente. Tem todo um grau de personalização. Você pode mudar a cor dos candles.
tenta ver o que é um pavio, tenta ver o que é uma rejeição. O que esse grande pavio significa? Olha aqui o nível de suporte. O que está acontecendo no suporte aqui? Quer ver, pessoal? Olha aqui, ó, a gente achou um suporte momentâneo aqui. Olha que interessante. Olha como é que a gente consegue antecipar um breakout de um caixote de acumulação. Isso aqui é o mercado de hoje, tá? Olha que interessante, pessoal. Imagine você trabalhando aqui, ó. Você tem um mercado lateral. Você conseguiu identificar um grande suportão aqui, ó. E você conseguiu identificar uma grande resistência aqui, ó. Né? Aonde que está a maior absorção de venda no suporte? Tá vendo? Olha que fantástico. Aonde que houve a tentativa de rompimento da resistência? Aqui e aqui, ó. Não passou. Opa, Oliver, o preço está vindo em zigue-zague aqui. Bate no suporte, bate na resistência, suporte. Resistência, suporte. Resistência, suporte. Resistência, suporte. Resistência, suporte. Opa, deixou um pivôzinho de baixa. Deixou um pivôzinho de baixa. E de repente você vê o preço começa aqui, ó, acumular bem aonde? Aonde que ele está acumulando, pessoal? Bem em cima do suporte. E de repente você vê isso aqui, pessoal. Brrr. Olha aqui, ó. Isso aqui, será que é um falso rompimento ou um verdadeiro rompimento, pessoal? Olha a força. Você está vendo? E daí ele rompeu. Você não vendeu. Qual que é o padrão de teste do rompimento da análise técnica clássica? Ele rompeu, ele veio testar, confirmou o rompimento, vendeu. Eu estou olhando o índice aqui, tá? Pode ser o dólar também, tá? Então perceba que você tenha a noção do histórico da força dos rompimentos, das defesas, das quebras de estrutura. Então, para você que quer começar a estudar o Bookmap, põe os candles que é de senso comum e coloca aqui e coloca só o delta de agressão para você ver a força dos rompimentos. Começa a traçar com desenhos, identificar isso aqui é um gráfico de candle de 5 minutos. Entender o que está acontecendo. Vamos ver mais um breakout? Olha aqui, pessoal, mais um breakout, ó, mais uma resistência. Ó. Mais o mercado sempre trabalha dentro do fractal, vocês vão aprender isso comigo, de lateralidade para lateralidade. Aí o pessoal achou mais um suportão aqui, ó, e mais uma resistência aqui, ó. E de repente, ó, olha aqui quando ele vem testar de volta, puf, pou. Força. Isso aqui é força para o breakout. Você consegue distinguir o que é um falso rompimento do verdadeiro rompimento só pelo histórico de DOT e agressão. Olha a diferença. Olha a diferença dessa força para romper dessas outras aqui quando ele testou a primeira vez. Ó. Você está vendo? Pessoal, é visual. É visual. E você tem isso dentro de um registro histórico. Quando ele mete força de fluxo aqui, você vai saber que nas outras vezes que ele chegou aqui, ele não tinha metido essa força aqui. Esse é o edge de visão competitivo que você tem com o Bookmap, do ponto de vista de agressão. Nós não estamos falando da liquidez de mercado ainda. Eu estou mostrando para você como que você usa os dots de agressão do Bookmap para trabalhar. Aí você pode colocar aqui também o volume financeiro aqui embaixo. Vamos colocar aqui o volume financeiro, volume bars. Vamos pintar o volume bars com outras cores. Total volume. Vamos colocar aqui 9. Oliver, o volume não confirma a tendência? Sim, o volume confirma a tendência. Né? Olha aqui a força do volume para o rompimento, pessoal. Olha aqui, ó. Olha como é que é fantástico. Você está numa lateralização em gráficos de 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 minutos. Ficou nesse range aqui, ó. 35 minutos você tentando comprar no suporte, vindo na resistência, esperando o rompimento. E de repente, olha o volume aqui, ó, olha o histórico do volume aqui embaixo, pessoal. O range ele não é caracterizado por rotações de baixo volume, ó. Provo para você. E olha quando rompe, ó, pou, iniciativa de compra. Ok. Então, não é isso que a gente faz com a análise técnica clássica? Não é isso que a gente faz com a análise técnica clássica, pessoal? Então, tem tudo aqui que a gente precisa. Tem tudo aqui. Olha, onde que eu entro no pullback? E daí a gente vai ensinar, né,
onde entra no pullback. Por exemplo, ó, né, você já estudaram o volume profile. Você está vendo aqui, ó, você está vendo o screen da tela aqui. Fica olhando que interessante. Fica olhando que interessante. Olha só. Você está vendo isso aqui na tela. Está vendo isso aqui na tela. Esqueça essa coluna delta agora. Esqueça essa coluna do book por enquanto. Foca só na coluna de volume profile. Você está vendo aqui o histórico do preço. O histórico do preço aqui é resistência, não é? Aqui era resistência. Ele flipou o mercado para cima com volume crescente com momentum delta. E ele deixou para a gente o que aqui? O que é isso aqui, pessoal? Low volume node. E eu falei para vocês que existem duas chances de pullback. Ou o preço bate no low volume node, já que é o nível de espelho da análise técnica clássica. Nesse caso ele não pegou certinho, já vai. Ou aonde que ele pode voltar? Na POC desta rotação. Esse volume aqui, ó, é essa rotação que você está vendo aqui. Essas são as duas maiores regiões de probabilidade de pullback. 80, 90% das vezes o pullback vai acontecer ou no low volume node ou na POC. Tá, Oliver, legal, mas como é que eu vou saber aonde que ele vai acontecer? Aí você começa a ter indícios. Indícios. Às vezes a agressão não vai te passar isso. Aí o que você precisa colocar para ter essa resposta? Qual que é o único indicador do presente momento que dá a relação de casualidade dos movimentos? É a liquidez. Aí você põe a liquidez e a gente começa a perceber se ela foi renovada e calçou o preço aqui depois da flipagem do mercado. Vamos ver? Parece mentira, né? Olha lá, vou colocar as cores. Eu sei que parece mentira. Eu não decorei isso aqui, vocês estão vendo comigo, pegar qualquer momento. Ó. Porque aí você sabe que essa região é uma região de low volume node. Aí você, cara, é impressionante. Aí você vê, cara, você vê que a liquidez estava aqui, no histórico a liquidez estava segurando o preço aqui, ó. Aí ele flipa para cima e no meio, estende essa linha, olha lá, estende aqui, ó. Olha lá, bem no low volume node lá, ó, que é a região. O que é isso aqui, pessoal? Essa liquidez estava aqui quando ele raspou? Não, ela apareceu agora. Aonde? Na região de low volume node. Isso aqui é uma relação de casualidade dos movimentos. Isso aqui está dizendo para você, olha, dentro das duas regiões de pullback, aonde o preço pode defender, ou vai ser na POC, ou vai ser no low volume node, a relação de casualidade dos movimentos está dizendo que a chance maior é na região de low volume node, cara. Você está começando a entender o poder da plataforma? Isso aqui é o que você precisa para ter uma segurança maior para fazer um pullback, a confirmação de um rompimento da análise técnica clássica. Professor. Pois não? Exemplo, se essa liquidez estivesse mais para baixo, eu não poderia confiar nesse pullback. É isso que eu estou entendendo? Exatamente. Possivelmente, não obrigatoriamente, ele poderia puxar a liquidez. E vocês vão ver que realmente ele não teria chance de vir testar aqui embaixo. Porque, pelo princípio que vocês vão aprender de que o preço rejeita o vácuo, tem intenção negocial aqui? Não. Não. Então, dificilmente o preço vem para cá. Não tem ninguém querendo negociar aqui. Tá bom? E daí tem outras coisas. O preço está aqui agora. Você não está vendo o que está acontecendo lá para cima. Mas você vê que aqui embaixo, ó, aqui embaixo não tem liquidez. O preço está começando a cair. Mas olha lá em cima, cara. A liquidez não está aqui. A liquidez não está aqui. Ela está agora aqui. E o preço começa a cair. E de repente ele começa a cair e renova uma liquidez bem na região de espelho. Ó. Bem na região de low volume node, meu amigo. Professor, e aquela liquidez que ficou para trás ali, é um registro histórico ou tem liquidez ainda ali? Não, isso aqui, isso aqui já foi, isso aqui é passado. É um registro tudo isso aqui é passado. No Bookmap, o registro presente atual é só o que está na direita dessa linha aqui. Ó. Aqui, daqui dessa linha azul para cá é presente. É presente. Aqui é presente. Daqui dessa linha azul para a esquerda é passado. É o registro histórico passado.
É assim que funciona o Bookmap. Para cá é a atual liquidez do book. Aqui, ó. E para cá é tudo passado. Ok? Então, eu quero que vocês entendam que com esta ferramenta, com essa sacada da liquidez e tal, você valida rompimentos, você confirma níveis de estrutura, você consegue entender níveis de defesa. Então, é uma ferramenta extremamente moderna e analítica. Ok? Professor, e existe, não sei, né, se existe a seguinte situação, por exemplo, ele está no caixote de lateralização, ele rompe e aí você vê a liquidez migrar para baixo da onde ele rompeu. Tem isso também? Como é que funciona? Direto, a gente vai falar sobre tudo isso aí. São perguntas pertinentes que a gente vai comentar, tá bom? Tá, na sequência. Tá bom, pessoal? Então, é uma questão de você começar a visualizar o mercado, né? Oliver, por que o mercado está lateral aqui, ó? Pare e olhe e me responda você. Por que o mercado está segurando aqui e aqui? Liquidez servindo como escora, calçando o preço, pastelando o preço aqui no range. Rompeu, veio buscar liquidez de baixo. Acabou a liquidez, voltou a buscar liquidez de médio aqui, ó. Tá? E tudo isso a gente vai falar com vocês na sequência, tá bom? Só quis mostrar um exemplo prático da plataforma para quem for estudar, tá? A plataforma em si. Ou não precisa contratar a plataforma, como eu falei, quando você estiver analisando a plataforma, principalmente sem mim, na parte da tarde lá do streaming da tela. Ok? Vamos voltar agora aqui para a nossa... Só por curiosidade, professor, é mensal essa plataforma? É mensal por enquanto, tá? Uma média de R$180. Tá. Vai ficar mais barato quando vier para o Brasil, tá? Módulo 3. Como que a liquidez manipula o preço? Esse módulo não é o estudo da força de agressão que eu fiz agora com vocês, que é o delta, né? O volume de bid e ask. É só o estudo da liquidez. A gente só vai olhar a liquidez de mercado. Eu não quero saber nem de agressão de compra ou de venda. A gente vai olhar o Bookmap só assim, ó. Só assim. Eu vou tirar os candles, tá? Eu vou tirar os candles, vou tirar tudo isso aqui, ó. Vou tirar os candles. Eu vou tirar aqui o last price. Vou deixar só o last price, aliás. E vou deixar aqui, vou tirar os volumes dots. E eu quero saber só isso aqui, ó. Eu quero saber como que essa liquidez consegue, eu vou até mudar a cor aqui, ó, manipular esse preço aqui, ó. Como que ela trabalha indiretamente para manipular o preço. E que tipo de liquidez que é essa? Se é uma liquidez que pode ser uma escora, se é uma liquidez que vai defender o preço, se é uma liquidez que vai ser rompida. Isso é o que eu quero. Eu quero trabalhar isso aqui com vocês, né? O deslocamento de preço e a busca da liquidez. Eu não estou nem olhando dot de agressão aqui, tá bom? É isso que eu vou falar com vocês agora. Por quê? O que significa? Perceba, o que significa, no ponto de vista prático, esse histórico. Perceba que quando o preço cai aqui, ó, aqui tinha liquidez, ó, e de repente, ó, eles cancelaram tudo, acabou. E ela sai daqui, ó, e vem para cá, ó. O que isso significa? Existe algum tipo de sistematização objetiva para poder parametrizar gatilhos de entrada e zonas de defesa? Existe. São técnicas de visualização que eu vou ensinar para vocês. Como que a liquidez efetivamente manipula o preço. Como ela puxa o preço. Como as zonas de blackout de liquidez são zonas de repulsão. O preço não quer. Diferentemente do que você aprendeu. Se você já fez algum curso de tape reading, você sabe que eu vou falar. O preço não vai para onde está mais fácil. Para onde tem menos lote. Quem fez cursos por aí sabe o que eu estou falando. Os caras ensinavam a gente assim. O preço vai para onde está mais fácil. É mentira. Ele vai na busca da liquidez. Por quê? Porque nós já falamos, o cara precisa estopar ou o cara precisa negociar. E ele precisa de gente querendo negociar com ele. Seja para estopar ou seja para entrar no mercado. Então ele sempre vai buscar a liquidez. No modo geral. Ok? É por isso que tem os vácuos, professor, que ele passa direto quando não tem liquidez? Sim, aí o que é a liquidez de mercado? É a medida da volatilidade. Se não tem liquidez, ele balança mais de maneira errática. Tudo bem? Oliver, uma coisa que eu não entendo, a ordem de stop ela vai aparecer no Bookmap também ou não? Só quando ela for... Não, na liquidez não.
Ela vai aparecer só quando ela for executada, como ordem agressiva. Tá. E você nunca vai saber se aquilo é um stop. Certo, entendi. Era a dúvida que eu tinha. Então não vai aparecer, tá bom? Então é assim, né? Olha que interessante. Oliver, se a liquidez é magneto, quando eu sei que ela vai ser consumida, ou ela vai ser ou vai defender como suporte à resistência? Todas essas questões a gente vai tentar começar a responder a partir de agora. Eu não vou conseguir com certeza terminar isso hoje, tá? Então é essa sacada aqui operacional. Você tem que bater o olho nessa liquidez de mercado e você vai escolher o que é melhor para você, pessoal. As cores, né? A maneira que melhor lhe agrada, olha só, né? Tem várias maneiras de você configurar isso, né? Você vai escolher dentro desse registro histórico, né, o que melhor lhe agrada, e daí você vai tentar entender isso. Como que eu sei que o preço continua em tendência? Eu estou comprado, eu sou uma pessoa abastada financeiramente e eu tenho condições de aguentar volatilidades e fazer position no mercado. Se eu faço position e estou comprado e vejo isso aqui, ó, se eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu tenho uma mesa proprietária, ou eu tenho muita grana, tem gente que tem muita grana, fala, cara, eu vou começar a comprar aqui embaixo. Aí ele vê o breakout, aí o preço faz o rompimento e calça aqui. Aí o cara não vê liquidez para baixo, e quando o preço está aqui, ele já começa a ver liquidez aqui em cima. Ó. E ele não vê liquidez para baixo. Ó. Perceba que a liquidez é cancelada cada vez a níveis mais altos. Ó. E perceba que a liquidez é renovada cada vez a níveis mais altos. O cara consegue, se tiver lote, carregar o preço o dia inteiro no dólar. Olhando com segurança. Porque ele vai perceber a continuação da tendência com base na migração da liquidez. Com base na migração. Perceba, pessoal, que o mercado ele trabalha em blocos de liquidez. Não sei se vocês conseguem perceber, ó, um bloco de liquidez aqui, outro bloco de liquidez aqui, outro bloco, olha aqui, ó, outro bloco aqui, outro bloco aqui, ó. O mercado ele é robotizado. Isso aqui é robô trabalhando. A liquidez, você tem que entender a sacada da migração da liquidez a níveis mais altos e a níveis mais baixos. Antes mesmo de pensar na força de agressão. Ok? Então é muito evidente isso. E olha como, e aí vocês vão perceber que a liquidez ela tem uma característica. Ela aparece e some muito rapidamente do mercado. Ela aparece e some muito rapidamente do mercado. Por que ela aparece e some muito rapidamente do mercado? Porque no final das contas, o que é o book? O book, o que eu falei que é? É um grande tabuleiro de estratégia. É por isso que ela aparece e some rapidamente do mercado. E aí eles vão jogando. Professor, ali você está destacando os laranjas aí como a liquidez. E só por curiosidade, o mais azul ali seria o que exatamente? Então, isso aqui é o mapa de calor. O calor, imagine cores quentes. O sol, o laranja e o vermelho é o sol, é uma cor quente. E o preto é frio, o azulzinho é um pouquinho menos frio. Então, isso aqui é um heat map de calor. Quanto mais vermelho alaranjado, maior a liquidez do book na profundidade. Mais ordens apregoadas no book. É uma forma de visualização. Ao invés de, é como se fosse mais ou menos assim, ó. Como fosse mais ou menos assim, ó. 500 lotes, 600 lotes. Aí aqui, ó, 300 lotes, 200 lotes, 10 lotes. Né? Então, isso aqui mostra um pool de liquidez, zonas de grande densidade na profundidade do book. Aí se você é mais ou menos isso aqui. Isso aqui, ó, é como se você fosse olhar lá no Superdome exatamente esta imagem aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Então aquela densidade de liquidez é isso aqui que você está vendo. Só que no Superdome você vê de forma numérica e no Bookmap. No Bookmap você vê através isso aqui, ó. Imagine que fosse exatamente essa mesma situação. Isso aqui, o preço está aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. Ok? Sim. Bacana. Então vamos lá dar continuidade. Toma uma aguinha. Pessoal,
Eu sei que tem muitas dúvidas, né? A gente vai responder todas elas na sequência, mas vocês entenderam as formas de o que é a liquidez de mercado, o que significam as cores, o que é um vazio de liquidez, né? O que é um pool de liquidez, né? Vocês entenderam que essa linha amarela é o real deslocamento de preço, enfim, né? Agora, vamos lá dar continuidade. Vamos ver como a liquidez manipula o preço. Módulo 3. A maioria dos leitores de fluxo só consegue mensurar a força de agressão como o principal motor de deslocamento do preço. Contudo, com o Bookmap, sabemos que os dados de volume de agressão é apenas 50% da informação. Para que possamos realmente entender o preço e como ele se movimenta, precisamos entender a interação entre as ordens passivas e as ordens agressivas. Vamos descobrir que a liquidez é o sangue do mercado. Ela tem o poder de manipular a força de agressão, exercendo pressão na densidade do book de ofertas, chamando ou repelindo o preço. Vamos estudar que o robô do grande player está sempre na busca das regiões de grande liquidez, para adentrar no mercado através de doses homeopáticas, para montagem de posição, para zeragem de posição, para realização de lucro, entre outras coisas. Iremos parametrizar a liquidez em dois grandes grupos de atuação de manipulação. A liquidez de longo prazo, que é aquela liquidez perene e duradoura que está tempo apregoada no nível de preço, que serve como magneto e como suporte e resistência. E a liquidez de curto prazo, que são os spoofings, que serve como pressão do book para poder repelir o preço para ajudar a dar starts de movimento. Ok? É isso que nós vamos falar agora. Então, imaginem por um minuto o mercado sendo um prédio mais alto. Um prédio alto. O preço, para que ele suba, para que o preço possa subir, ele tem que romper um teto. Essa é a imagem. Imagina que você tem um chão e você tem um teto. E aqui o preço ele vai subir no prédio. Para que ele possa subir o prédio, ele vai ter que romper o teto. Uma vez que ele rompe o teto, ele vai achar o próximo teto e ele começa a cair até que ele ache o chão. Aí ele rompe o teto, ele acha o próximo teto e ele cai até que ele acha o próximo chão. E isso é o trabalho da migração da liquidez. Tá? Algo precisa corroer esse teto, algo precisa corroer esse piso. O que corrói esse preço, o teto e o piso? É a força de agressão. As ordens agressivas têm o poder de corroer os pisos e os tetos, que são os blocos de liquidez. Tudo bem? E uma coisa que eu quero que você vai entender, vou repetir isso 1000 vezes que você vai entender. O que desloca preço é o consumo da liquidez. O preço não desloca porque tem mais gente comprando do que vendendo. Isso é uma bobagem. Porque se alguém compra de alguém que vende. Se alguém vende de alguém que compra. Não existe, na realidade, mais gente comprando ou mais gente vendendo. É sempre um equilíbrio. Existe um desbalanceamento momentâneo entre oferta e demanda. Mas mesmo no desbalanceamento de iniciativa de compra, mesmo que haja um desbalanceamento de iniciativa compradora do ponto de vista de ordens agressivas, sempre vai ter alguém vendendo para esses caras. Tudo bem? Isso vocês têm que entender. Tá? Liquidez como relação de casualidade dos movimentos. Você já se fez uma pergunta? Por que o preço sobe e o pullback acontece na média de 9 períodos? Setups de Larry Williams, setups de média de 9,21. Será que o preço defende porque é a média de 9? Será que o preço defende porque é a região do Fibonacci de 50%? Será que o preço defende porque é o número de pivot point? Não. Você vai ver se vai defender ou não se tiver a relação de casualidade dos movimentos. Aqui, perceba, aqui é uma média de 9 do setup de Larry Williams. E inclusive agora nessa média de 9, você tem uma relação de casualidade que é a liquidez. A liquidez é o único indicador do presente que pode predizer para você, antecipar o possível deslocamento do preço. Tudo bem?
Então ela é uma relação de casualidade, ela é a causa dos movimentos, não o efeito representado pelos candles depois do que aconteceu. Legal? Então, tá, Oliver. Mas como realmente usar a liquidez do mercado para melhorar os meus trades? Se são as ordens agressivas que têm a relação direta com o deslocamento do preço, não seria melhor focar somente nelas? O mercado não sobe porque tem mais gente comprando e cai porque tem mais gente vendendo, Oliver? As ordens passivas não deslocam o preço diretamente, não é? Sim. Portanto, como elas influenciam no deslocamento do preço? Se o book é um grande tabuleiro, como acreditar em suas informações de maneira objetiva para a tomada de decisão? Quantas perguntas, não é? E é isso que nós vamos parametrizar com vocês na sequência. É isso que eu vou abordar com vocês na sequência. Vocês têm que sair dessa semana sabendo na ponta da língua responder tudo isso aqui. Tá? A premissa para responder todas essas perguntas é premissas importantes sobre a liquidez, formas de atuação. A gente precisa entender as premissas importantes. Para responder essa pergunta, nós temos que entender as premissas importantes sobre a liquidez, as formas de atuação dos HFTs e a identificação da atividade algorítmica, que trabalha em 3 aspectos: os vazios de liquidez, que é a falta de oferta e demanda, a liquidez de longo prazo servindo como magneto e a liquidez de curto prazo servindo como repelente do preço. Então, a partir do momento que a gente entender isso aqui, a gente tem condições de responder todas essas perguntas de maneira objetivada, tecnicamente falando. E daí você vai ter a chave para a leitura do preço. Ok? Então, vamos começar a abordar, essa aula é mais teórica, depois a gente vai mostrar mais na prática, tá? Essas questões. Primeiro, as premissas importantes sobre a liquidez. Vamos lá. Qual que são essas premissas? Premissas importantes para a liquidez. Você tem que pensar que a liquidez é o sangue de todos os mercados. Sem liquidez, não há negociação. Os mercados precisam de liquidez suficiente para atrair novos compradores e vendedores agressivos, ativos. O mercado sempre está na busca das zonas de liquidez. A liquidez manipula o preço, a liquidez desaparece rapidamente. Isso são premissas sobre a liquidez. Isso são verdades absolutas sobre a liquidez. A liquidez é o sangue do mercado. Sem liquidez não há negociação. Isso aqui você tem que estar na massa do seu sangue, na sua massa cinzenta. Fala quais são as premissas da liquidez. Sem liquidez não há negociação. Os compradores e vendedores precisam de liquidez para negociar. Eles sempre estão na busca das zonas de liquidez. A liquidez manipula o preço indiretamente e a liquidez tem o poder de desaparecer rapidamente do mercado. Essas são as premissas sobre a liquidez. Uma vez que você entende essas premissas como verdadeiras, e eu vou fazer um exemplo aqui mais uma vez, mais detalhado aqui para vocês entenderem, gente. Tá? Oliver, por que o preço precisa da liquidez? Você imagina o seguinte, eu já fiz isso hoje na OLAD. O cara tem 20 milhões de dólares. O cara está vendido. O cara precisa estopar. Se o cara precisa estopar, pessoal, ele vai ter que, para estopar, ele vai ter que emitir uma ordem de compra. Certo? E para estopar a ordem de compra, ele vai estopar essa ordem de compra em cima de qual liquidez? Em cima da liquidez de qual book? Do comprador ou do vendedor? O cara está vendido e o cara precisa começar a estopar. Ele vai ter que mandar uma ordem de compra ao mercado. Para ele mandar uma ordem de compra ao mercado, ele vai ter que estopar em cima de qual liquidez? Do book comprador ou vendedor? Gente, vamos lá. Comprador? Vamos ver, vamos entender o seguinte. O cara está vendido, o preço está aqui em cima e o cara está aqui embaixo com a posição. O cara está vendido e o cara precisa começar a estopar.
para estopar uma ordem de venda, ele tem que emitir uma ordem de compra. Ele vai buscar a liquidez do comprador ou do vendedor? Vendedor. Do vendedor, gente. Do vendedor. Gente, isso aqui que vocês têm que... Isso aqui é básico. Se o cara está vendido e o cara precisa estopar, e o stop é uma ordem de compra a mercado, ele precisa estopar em cima de uma liquidez vendedora. Tem gente que ele precisa achar um pool de liquidez vendedora para ativar a ordem stop dele, para ele começar a estopar aqui. Então, quem está no prejuízo vai sempre procurar o nível de preço mais próximo do prejuízo, os pools de liquidez, para começar a estopar. Primeira situação. Por isso que quem está no prejuízo busca a liquidez como um magneto para poder executar a stop. Legal. Isso é a perspectiva de quem está no prejuízo e precisa estopar. Ele precisa achar a liquidez da contraparte para executar o stop barato. Tudo bem? Primeira situação. Agora pare e pense no mesmo ponto de prisma do cara comprado. O cara está com 20 milhões, o cara precisa comprar. O cara tem que comprar, ele precisa montar uma posição. Ele quer comprar 20 milhões. Se ele quer comprar, ele tem que comprar de alguém que quer vender para ele. Certo? Se ele quer comprar de alguém que quer vender para ele. Então ele precisa buscar também, entenda isso, esse exemplo, né? Ele precisa buscar a liquidez do vendedor para começar a comprar desse vendedor. Ok? Então ele precisa buscar os pools de liquidez do vendedor para achar parceiro para ele, para poder ofertar as ordens de venda, porque ele quer comprar. Então ele também vai buscar a liquidez da contraparte. E se ele quiser vender? Ele está vendido. Ele quer vender 20 milhões. Se ele quer vender, ele vai precisar de um comprador. Então ele vai buscar na profundidade do book comprador os pools de liquidez para poder começar a vender para esse cara que está com intenção de compra aqui. Então perceba que em ambos os casos, tanto de quem quer comprar ou vender, bem como quem está no prejuízo, precisa achar liquidez para negociar. Faz sentido ou não? Gente, é claro que faz sentido. Ele precisa, para negociar no mercado, tem que ter uma contraparte. E o problema é que a gente pensa pequeno e a gente fica pensando 1, 2, 5 contratinhos. Esses caras têm milhões, bilhões para negociar. Eles precisam desses pools de liquidez para ir ajustando posição. Outra coisa, você está numa operação vencedora. Você está comprado. Você está comprado em 1000 lotes. 1000 lotes comprado. E daí o preço está subindo, está subindo, está subindo. Chega um patamar, por exemplo, 1% de alta. 1% de alta. A estratégia do cara fala, cara, 1% de alta, eu estou comprado. Eu já estou com a minha meta de lucro. Eu preciso começar a executar, botar esse lucro no bolso. Ele está comprado. Aí você vai ver esse pool de liquidez de venda aqui em cima. De vender, de quem quer comprar. Né? Agora ele está comprado. Agora ele precisa vender. Ele acha liquidez compradora aqui em cima. De quem que é essa ordem? Você vai começar a ver a ordem de venda saindo aqui, em cima desse pool de liquidez. Melhora. Você começa a ver liquidez de venda aqui em cima. Essa liquidez de venda aqui em cima é de quem? É de novos vendedores querendo vender ou é a saída parcial, a realização do lucro dos caras que estão comprados? Você percebe? Essa ordem aqui, esse pool de liquidez, é do próprio comprador, que quer realizar lucro e vai começar a executar as vendas dele aqui. Então ele já apregoa na profundidade do book a saída dele, antes mesmo do preço chegar lá. Então, mas ele precisa que o preço chegue lá, porque é aqui que ele quer começar a botar lucro no bolso. Ele apregou as ordens, é que nem o gain, o take gain, o take profit. Você compra e você vê um objetivo aqui em cima. E você apregou a sua ordem comprada para executar aqui em cima, para começar a botar o seu gain no bolso.
Então essa liquidez que vai surgindo a níveis mais altos, muitas vezes dentro de uma tendência de alta, é a saída parcial do próprio comprador. É por isso que você vê em tendências o preço buscando liquidez cada vez a níveis mais altos. De quem que essa liquidez que está aqui? É intenção de venda da contraparte ou é realização parcial do lucro dos comprados, gente? Então, mais uma vez, o preço vai atrás dos pools de liquidez. Nesse caso, é a própria saída do comprador. Então, perceba que tanto para a realização de lucro, bem como para entrar no mercado, bem como para estopar, os caras sempre buscam o quê? A liquidez. É por isso que a liquidez é um magneto do mercado. E nenhum curso, pelo menos para mim até hoje, de todos os cursos que eu fiz, ninguém explicou isso de maneira simples. É objetivo. Faz todo sentido. Eu fiz o curso de 3 pau da Antrudes da Scalp na época do Sigma, do Rodney Dias, ninguém me explicou isso. É por isso que os pools de liquidez servem como magneto. Ou o cara vai estopar, ou o cara vai montar a posição, ou o cara vai realizar take. Tudo bem? Vocês entenderam essa sistemática? Provei para você aqui que os pools de liquidez ou são saídas parciais do ajuste de posição de quem está ganhando grana, ou vai abrir precedente para montagem de posição, ou vai ser zona de stop de quem está perdendo grana. Magneto de preço. Olha, pois não? Só para entender, então, quando o cara vai estopar, então, na verdade, ele coloca a ordem dele para ser visível pelos outros players, seria isso? Não. Quando ele vai estopar, ele nunca deixa a ordem no book. Nunca. Então, por que ele vai procurar liquidez? Não seria mais fácil ele estopar com prejuízo menor? Não, mas aí que tá. O cara tem 20 milhões para estopar. 20 milhões para estopar. Aí ele vai olhar logo, já acima, para ter um prejuízo pequeno, ele vai ver que só tem 1 milhão aqui. Ó. Aí ele vai falar, cara, eu preciso estopar 20 milhões. Só tem 1 milhão aqui na casa dos 50 no dólar. Aí ele vai olhar lá para cima, tem mais 5 milhões. Mas aqui é a casa dos 52. Aí ele vai olhar lá para cima, tem mais 7 milhões. Só que aqui já é a casa do 60. Perceba que mesmo ele estopando aqui, 1 milhão mais 5 milhões mais 7 milhões, ele vai começar a estopar nos 50. Ele vai chegar nos 60, mesmo assim ele vai estar com 7 mais 5, 13, 14, ele vai chegar nos 60 e ele vai ter mais 6 milhões para estopar. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que achar outra liquidez do cara lá em cima para estopar. E isso aqui é o front running. Se o player sabe que ele está estopando, o que a contraparte vai fazer? Ele vai colocar liquidez. Tá bom, cara, você quer estopar? Eu vou te dar liquidez para você estopar. Mas você vai estopar cada vez a níveis mais altos. Porque quem está fornecendo liquidez para o cara que está estopando, que está entrando no mercado aqui em cima, está vendendo cada vez a níveis mais altos. Para depois derrubar o mercado e vender, se livrar da posição com lucro. Vocês entenderam a sacada? Então, se eu sou um grande player, fala, tá bom, filho, você quer estopar? Eu deixo você estopar, eu forneço liquidez para você. Só que vai ser no meu nível de preço aqui em cima. O cara começa a estopar na minha liquidez, eu começo a entrar na posição, cada vez a níveis mais altos, e depois eu divulgo o mercado lá para baixo, e eu ponho lucro no bolso nesse deslocamento do preço de alta para baixa dos vendidos. Vocês entenderam? Positivo. Então, isso é a sacada. Então, se o outro player descobre que eu preciso estopar, ele me arrebenta. Ele me arrebenta. Porque daí ele vai manipular a liquidez no mercado e eu não vou ter jeito, cara. Porque se o preço está subindo, eu vou ter que estopar onde tem liquidez. Eu vou começar a realizar minhas parciais. Eu estou quebrado. E daí, claro que daí eu vou tentar fazer ajuste de posição. Eu vou estopar um pouquinho, vou segurar o mercado, vou estopar um pouquinho. Em todos os níveis de preço, o HFT vai fazendo esse ajuste de posição.
Só que ele vai ter que ir buscando a liquidez. Porque enquanto não tem jeito, não tem liquidez para estopar 20 milhões aqui. O resto vai estar lá em cima, ele vai ter que ir lá. E é nessa jogada que o outro grande player arrebenta ele. Porque ele vai estopar 20 milhões, só que ele não vai estopar 20 milhões, cara. Ele vai começar a pagar 50 e ele vai terminar estopando lá no 70. Você entendeu? Se quebrou. Aqui era 20 milhões de stop. No 50. No final das contas, ele pagou 30 milhões de stop. Porque ele começou a estopar no 50 e terminou no 70. Você entendeu? Se ele está vendido, o preço subiu, ele se quebrou. E ele mesmo, olha só, ele mesmo ajuda o mercado a subir. Porque se ele está vendido e ele estopa, ele tem que estopar, é uma ordem de compra. Ele mesmo, os stops deles começam a acionar o mercado comprador. Olha que complicada a situação dele. Vocês entenderam? É por isso que ele precisa de liquidez para estopar aqui embaixo um pouquinho, estopar mais um pouquinho, para tentar estopar o mais próximo possível, perto dos 50. Vocês entenderam? Né? E nessa brincadeira aí, ele pode renovar lote pro sistema o preço não subir também, né? Exatamente, ele vai comprando e vendendo em todos os níveis de preço. Ele não vai só acionar 20 milhões de stop seguido. Ele vai ajustando posição, comprando e vendendo com HFT. Tudo em microsegundos, em vários níveis de preço. Tentando e estopando aos poucos. Ele estopa 1.000, compra 500. Ele estopa mais 1.000, compra 700. Ele estopa mais 1.000, compra 600. Entendeu? Ele vai fazendo essa jogada. Ele vai girando a posição. Ok? Ele não vai estopar 20 milhões de uma vez. Tá bom? E assim, porque se ele estopar 20 milhões de uma vez, ele vai explodir esse mercado lá para cima. E aí o stop dele vai ficar caríssimo. Isso é uma história. E essa história que eu estou contando para vocês é uma história real de um trader, por exemplo, lá do livro Magos do Mercado. Ele conta exatamente isso. Ele estava correndo o risco de estopar 80 milhões de dólares. E daí ele conversou lá com o pessoal, falou, não, vamos esperar abrir a bolsa da Ásia. Lá eles começaram a estopar no final das contas. O cara foi tão bom que ele só estopou com 20 milhões de dólares. No livro Magos do Mercado conta isso daí. Tá bom? Os grandes traders da história. Então, os grandes fundos de investimento e tal. Então perceba que isso aqui, então se acha que ele vai mostrar onde está o stop dele na profundidade do book, ele vai executar a ordem a mercado, o stop dele, pessoal. Não vai aparecer. Não vai aparecer. Então boa parte do fluxo de agressão que você vê no Times in Trades, às vezes é execução de stop, não é entrada de fluxo real, na intenção de deslocamento de preço para o lado. Às vezes é execução de stop. Tudo bem? Mas a execução de stop muitas vezes dá início para o front running. Porque quando há um acionamento de stop, ele dá o kick para o movimento, aí outro player entra junto, bater no mercado junto. E daí dá início à tendência. Aí arrebenta o cara que precisa estopar, se ele não estopou tudo. Aí a tendência acelera mais ainda, porque ele vai ter que começar a estopar. Enquanto o preço não sobe muito, ele vai estopando e o stop dele vai acionando o movimento de alta. E dá um início ao movimento direcional, os spikes de mercado. E daí você olha, ó, gráficos assim, vamos ver se eu acho aqui no Bookmap. Você olha movimentos de V. De V. O que são aqueles V quando quebra nível de suporte e resistência? Vamos ver aqui, ó. O que são esses grandes Vs aqui? Vamos ver se eu acho no mercado de hoje aqui, ó. Né? Vocês entenderam o que são esses grandes Vs de rejeição às vezes? Às vezes está vendo o mercado, você vê aquele Vzão aqui, ó. Por exemplo, o mercado está subindo. Está subindo aqui, vamos pegar um range. Vou pegar um range aqui, ó. Às vezes você está vendo assim, ó, o mercado está... perdão. Vou imaginar aqui, ó, o mercado está lateral. Aí ele começa a subir um pouquinho e depois faz isso aqui, ó. Pou! E depois, pou! O que foi isso aqui, pessoal? Isso aqui é entrada de fluxo real de comprador que quer jogar o mercado para cima? Isso aqui é o acionamento do stop do cara, velho. Estopou. Acabou de estopar, o mercado volta para o nível de preço. E você tem um padrão V de rejeição. Principalmente isso acontece quando quebra a estrutura de preço. E aonde que você vê muito isso? Renovações de nova máxima, da quebra de máximas e mínimas do intraday. De níveis psicológicos.
às vezes do ajuste, às vezes da VWAP. Tudo bem? Você vê esses picos, né? Aí você fala, é falso rompimento, manipulação de mercado. Cara, isso aqui foi o stop. Só que às vezes isso acontece, aí você tem o mercado aqui. Tá pou. Aí acionou o stop, deu pou. Aí o outro player já quer jogar o mercado para cima. O que ele faz? Ele entra junto. Ele aproveita o acionamento do stop do cara para dar o kick também. Pessoal, e tudo isso acontece em microsegundos. Nanosegundos. Vou deixar pode falar. Esse mesmo exemplo que você está dando acontece quando o Banco Central intervém também, né? Também. Tem aí é notícia, aí é uma série de coisas. Tá. Então tem como eu saber se o Banco Central vai intervir naquele dia ou não tem como saber? Não tem como. Tem uma perspectiva de uma intervenção, tem notícias que falam isso, mas você não sabe o horário, né? Exatamente, né? E nem sempre isso se convalida. Pessoal, tem um vídeo do canal do amigo nosso aqui, amigo não, porque ele não me conhece, né? Mas eu chamo amigo porque eu gosto do trabalho dele, do Eduardo Custódio, que ele fez uma legenda de tradução de como funcionam os HFTs. Vocês vão perceber com que vocês estão lidando, qual que é a tecnologia e contra quem vocês estão tradando, tá? Vem aqui no YouTube. Eu vou acabar por hoje aqui a nossa mentoria, tá dando quase 2 horas. Vou falar mais na sequência, né? Eu quero uma lição de casa, digamos assim. Assista agora, vocês vão ficar pasmos, né? É muito legal. Vem aqui no YouTube. Vem aqui Eduardo Custódio, se não me engano, aqui é Wyckoff Academy. Deixa eu ver se aqui Academy do Eduardo Custódio, aqui, o Wyckoff Academy. Entra aqui. Ele acabou de publicar, gente, documentário sobre HFTs. Cara, é obrigatório. Assista isso aqui, ó. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Ele é um documentário americano, documentário Quantos HFTs, dos caras que desenvolveram HFT e de como eles brigam entre eles. E qual a tecnologia por trás. E para você entender contra quem vocês estão tradando. Para vocês entenderem que não existe mais pessoa, são pessoas por trás dos HFTs. Mas vocês vão entendendo, ó, o que é o mercado, a bolsa de valores hoje. Vocês vão ficar, é obrigatório esse vídeo aqui, tá? Para quem não assistiu, tá? É muito bom. Tá, é em inglês, mas está com a legenda em português, tá ok? Assistam e amanhã a gente conversa um pouco mais sobre isso. Pessoal, alguma dúvida sobre hoje? Né? Foi uma parte mais teórica. Amanhã também eu vou fazer uma parte mais teórica, mas a gente vai começar a ver exemplos práticos no próprio Bookmap. Amanhã a gente vai começar a ver, aí eu vou falar das formas de atuação do HFT, a identificação da atividade algorítmica, e daí nós vamos estudar vazios de liquidez de longo prazo e curto prazo. São grandes módulos, né? A gente vai chegar nessas regiões aqui, ó, nisso aqui, ó. Como validar uma escora de liquidez como suporte e resistência. Ó. Nós temos uma parametrização objetiva aqui, ó. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Professor, você comentou que o Bookmap está vindo para o Brasil. Não sei, tem uma perspectiva? Olha, vou ser bem sincero para vocês, e o que eu vou falar agora vai morrer aqui. Estão desorganizados, eles estão praticamente aí tentando fechar com a Orama, uma corretora. Tá difícil convalidar o negócio com a Orama, porque o intermediário é a CE do Brasil. A CE do Brasil é uma péssima parceira comercial, um bando de incompetente, que não conseguiu achar nenhum outro broker para poder ofertar Bookmap. Nenhuma outra corretora eles conseguiram network, tá, para ofertar Bookmap. Eles conseguiram a mequetrefe de uma corretora chamada Orama, que ninguém conhece, e agora a Bookmap está tentando entrar na Orama, né, porque eles mostraram um sinal verde. Mas mesmo assim o cara que é o dono da Orama, nós tínhamos reunião hoje, o cara sumiu. Não respondeu os meus e-mails, não respondeu a galera dos Estados Unidos, lá, o Whale, o Tzhack, que são os donos da Bookmap. A reunião era para ser hoje e o cara sumiu. O cara não responde e-mail, não faz nada. Que é o dono da corretora que sinalizou a vontade de fechar a parceria. Né? Então está incerto ainda, talvez nem dê certo. O que eu estou tendo que fazer? Eu Oliver, né, que não estou recebendo R$1 até hoje, faz 1 ano que eu divulgo a plataforma. Tá? Estou mandando e-mail para as corretoras para fazer a apresentação da plataforma, para ver se as corretoras têm interesse. Coisa que é trabalho da Cedro. Né? Mas a gente não está conseguindo, cara. É impressionante. Né?
Então, inclusive, se vocês estiverem em contato com os brokers, alguém importante da corretora que possa fazer esse elo de ligação, eu agradeço, né? Porque eu estou brigando sozinho praticamente para convalidar, porque a Cedro é uma incompetente que faz um ano que está tentando negociar com as corretoras para ofertar a Bookmap como plataforma e só conseguiu fechar com a Orama e o cara sumiu, né? É impressionante. E eu estou cansado de trabalhar de graça para eles. Se não der certo, em 2 semanas eu não vou mais fornecer esse curso gratuitamente, que estou passando para vocês, né? Claro, vocês vão ter acesso ao curso, porque vocês compraram o meu combo mais caro, mas eu vou comercializar o curso, né? Pelo menos para ter um retorno financeiro desse um ano divulgando o trabalho deles gratuitamente aqui no Brasil. Porque eu também estou ficando cansado desse lenga-lenga. Mandei até um e-mail hoje, né? Pesado para o cara da própria Bookmap, falando da minha insatisfação e falando, olha cara, se vocês não começarem a me monetizar, seja no impulsionamento do meu canal, alguma coisa, eu vou abrir mão de ficar divulgando a plataforma. Porque porque o que acontece? Eu estou trabalhando de graça. Vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, né? Até um desabafo, porque cara, eu estou muito puto. Estou trabalhando de graça para os caras há um ano. Porque os caras, olha só, os caras contrataram um funcionário brasileiro para responder dúvida da plataforma. Só que quem que faz a divulgação da plataforma no Brasil? Eu. E para quem que vem 80 e 90% das perguntas sobre a plataforma? Para mim e para minha equipe. Eu estou fazendo um trabalho de assessoria para eles há mais de um ano sem ganhar R$1. Um saco, cara, né? E daí o que acontece? Estou fazendo educacional, ensinando as pessoas sem ganhar R$1. As pessoas estão comprando a plataforma deles, eu estou ganhando $1 por link de afiliado, é ridículo. Então, assim, é um puta trabalho de desenvolver um curso que, olha, então, assim, a única coisa que me resta agora, se não der certo, é comercializar o curso, para ter um pouco do meu tempo valorizado. Vou parar de ficar produzindo conteúdos para eles, cara, né? Se não der certo essa parceria aí, né? Então, é até chato falar, mas é a realidade. Está incerto ainda. Não tem nada convalidado. Eles estão tentando vir para o Brasil, eles não acharam um parceiro comercial que represente eles. A Cedro é um bando de incompetente, tá? Porque eu já conversei com os caras da Cedro, um bando de songomongo, não sei como é que essa empresa sobrevive, é porque não tem competição, né? Não tem competição, né? E, bicho, arranja algum investidor aí que tem dinheiro, vamos abrir uma corretora nós, vamos arrebentar, né? Porque, cara, esses caras são muito lentos, velho. Aí, ó, aqui, ó, vou mostrar uma coisa para vocês rapidamente. Gmail, mandei o e-mail para o e-mail em inglês, né? Enviados. Aí, ó, o que eu estou querendo fazer? Ridículo. Eu, pessoa física, estou tendo que entrar em contato com as corretoras, me colocando como representante comercial da Bookmap, sem receber R$1 por isso, para ofertar a plataforma para as corretoras, né? Ridículo, né? Isso e aí é culpa da Bookmap também, porque eles não investem em marketing, né? Aí eu mandei um e-mail gigantesco para eles hoje, né, cara, reclamando, né? Porque, porra, eu estou fazendo o trabalho, cara, eu estou atendendo os clientes dele de graça, eu estou ensinando os usuários de graça, os caras estão monetizando em cima da assinatura da plataforma, né? Eu estou há um ano fazendo isso e até hoje eu não ganho R$1, cara. E eu criei um curso fantástico para distribuir de graça. E não vou distribuir de graça se eles não conseguirem começar a me monetizar, né? Tá bom? Então não tem uma previsão. Era para ter sido a reunião hoje, o cara da Orama sumiu. Tô até desabafando porque eu tô puto com isso. Tava esperando essa reunião, ver se sair de cima do muro, ver se eles iam começar a monetizar a gente através de campanhas de marketing. O cara sumiu, não responde ninguém. E aí a gente não sabe para onde vai essa porcaria. A verdade é essa. Tá? Então é isso, gente. Falei. Deixa eu interromper aqui.